Noir Philacteria. Habeas Verbum. Olá, estamos começando mais um Faladoria e hoje comigo aqui, doutora Simone Bramante. Olha que honra, recebendo uma advogada aqui. Que bom, né? Que Que bom. bom, né? Doutora, vamos falar aqui hoje sobre... A doutora milita na área do direito previdenciário e trabalhista, é isso? Isso, previdenciário e trabalhista. Exatamente. Trabalhista, eu gosto muito de direito do trabalho, viu? É. Na audiência, Mas confusão. são áreas que se conversam. Sim. Muitas coisas que acontecem no direito do trabalho têm reflexos no direito previdenciário e vice-versa. Então, são áreas que caminham juntas, né? Podemos dizer que caminham juntas. E um tema interessante para a gente falar, as possibilidades de afastamento, de entrar na caixa. Como o trabalhor fala, exatamente, né? a maioria dos ouvintes aqui não é advogado, então vamos falar como trabalhador. Vamos falar como o trabalhador fala. Doutora, eu tenho um problema no dedo aqui, eu posso encostar? Não é assim que fala? Posso encostar na caixa, Posso encostar né? na caixa? Posso encostar na... Depende do caso, tem várias situações. Então, nós temos na Previdência alguns benefícios por incapacidade. Tá. O mais comum, o mais conhecido, né, do trabalhador seria o auxílio-doença, Tá. que na reforma da Previdência mudou de nome e ele veio como auxílio por incapacidade temporária. Porque é um afastamento temporário. Né? Mas o auxílio-doença já era temporário, né? Ou não? Sim, ele só mudou o nome. Tá. Mas o modo dele é a mesma coisa. Ele só mudou o nome na reforma da Previdência lá em 2019. Não é mais auxílio-doença hoje, Mudou é o nome. auxílio por incapacidade temporária. Tá. Mas é a mesma coisa. É temporário porque esse trabalhador que sofreu um acidente, seja de trabalho ou seja um acidente qualquer, e temos acidente de trajeto também, que está incluído aí, né? Também num acidente que é considerado acidente de trabalho, e teve uma incapacidade temporária, um exemplo, sofreu um acidente na empresa e quebrou o braço. Tá. Aí vai afastar, vai ficar lá 60 dias, por exemplo, afastado, vai engessar, vai fazer fisioterapia, toda aquela situação para poder recuperar aí a capacidade. Então, é uma capacidade temporária, ele vai ficar afastado por um período curto. Uhum. Às vezes não é tão curto, tem trabalhadores que... Já vi trabalhadores se afastar no auxílio-doença 2 anos, 3 anos, porque passou por cirurgia, passou por tratamento, ou pode ser, por exemplo, uma doença mais grave, como uma neoplasia, que conhecemos como câncer, né? Tá. Vulgarmente dizendo, ou alguma outra situação mais grave, teve uma cirurgia de estômago, ou algum problema que teve no corpo, e teve que passar por uma cirurgia e ficou afastado muito tempo. Mas o médico consegue, assim, determinar mais ou menos o período de afastamento, 2 anos, 3 anos, temporário, ele vai retornar ao posto de trabalho com a capacidade laborativa recuperada. Recuperado. Para ele voltar, ele tem que passar pelo médico do INSS. Pelo médico do INSS e, às vezes, pelo médico do trabalho também. A empresa, quando ele tem alta lá no INSS, a grande maioria pede para retornar para também passar pelo médico do trabalho lá da empresa. Entendi. E Pode aí o ser médico... que o médico da empresa não concorde Pode. com o médico do INSS. E aí nós temos a situação que nós chamamos de limbo. Porque o médico do INSS, ele vai olhar ele vai estar lá no consultório dele assim, né? Aí a pessoa entra e tosse, levanta os braços. Infelizmente, Tá apto. não olha, Às vezes olha uns exames, Não, um relatório médico que o é trabalhador uma piada- leva, mas É que é uma piada até recorrente na internet. Hoje, inclusive, nós temos uma nova modalidade que o INSS trouxe, chamado de Ateste Med, que as perícias serão por atestado. É documental. O trabalhador nem precisa passar presencialmente com o médico lá, com o perito do INSS. Ele analisa o documento e, se ele achar que pelo documento ele consegue, né, detectar que esse trabalhador está ou não incapaz, ele dá ali a decisão
dele, de conceder ou não o benefício, ou de dar alta ou não, e nem chama o trabalhador para fazer ali esse exame pessoal, presencial. A não ser que ele tenha uma dúvida ou ele entenda que é um caso de uma situação, de uma enfermidade, que os laudos não estão muito claros, aí ele marca uma perícia presencial e o trabalhador vai até o INSS ali, que eles determinarem no horário, no dia, e passa presencialmente com esse perito. Mas eles fizeram isso para poder diminuir a fila, porque nós temos uma fila grande aguardando perícias. Então, se só o exame médico, só os laudos que a gente coloca ali no site do INSS já são suficientes, o médico nem vai chamar esse trabalhador, nem vai olhar ou terá a oportunidade de não olhar para o rosto do trabalhador. Ele vai ali pelo atestado médico, pelos laudos, exames e tudo mais. Mas existe a possibilidade de o médico do trabalho particular da empresa dizer assim, não concordar com o médico do INSS. Existe uma grande possibilidade dele não concordar. E aí, o que acontece? Aí o trabalhador entra numa coisa que nós chamamos de limbo. Porque ele vai parar de receber do INSS. O trabalhador só se não, ferra infelizmente também, o trabalhador sempre leva o ônus de tudo, né? O bônus fica difícil. E aí ele entra naquela situação de limbo, que é trabalhista, que de repente tem que entrar até com uma ação trabalhista contra a empresa, porque o INSS deu alta e o médico do trabalho não deixou voltar. Então, nós temos uma outra situação que pode, sim, acontecer, né? Infelizmente. E não é assim, não é raro acontecer isso. Acontece muito esse limbo. Nós chamamos de limbo, é o nome jurídico que foi dado, porque ele fica ali. A gente fala, ele não está nem no céu e nem no inferno, ele está no limbo, né? Então, por isso que foi dado esse nome de limbo. Porque mas aí o que acontece? Ele entra com ação contra a empresa pedindo o quê? Então, nós temos algumas situações. Nós podemos pedir para o INSS voltar o benefício. Tá. Porque quando nós mas temos aí a ação é contra o INSS. Direto no INSS. Justiça Federal. Não, nós podemos entrar administrativo, mas também nós podemos entrar federal. Mas dá para entrar administrativamente. Tá, mas você vai reclamar com o INSS. Com o INSS, né? Então, o administrativo é direto lá, ou o judicial, um processo na Justiça Federal. Temos um outro processo que nós podemos entrar na Justiça do Trabalho contra a empresa. Para que a empresa, olha, enquanto eu não volto para o INSS, ou o INSS me deu alta, se você não concorde, brigue com o INSS, mas me volte ao posto de trabalho. Ou me pague o salário até você decidir com o INSS o que vai acontecer. Porque mas se não tiver, o cara é uma função que ele não tem como exercer. Então, se o INSS deu alta, e aí volta e não tem como exercer, a empresa vai ter que brigar no INSS dizendo, olha, não tem como exercer. Ou, às vezes, também... Pode arrumar outra coisa? Pode, porque às vezes o INSS dá alta com ressalvas. Olha, ele pode, mas ele não pode fazer movimento do braço acima do ombro. Um exemplo. Ele não pode fazer movimento de agachamento, de pegar peças no chão depende da função. E aí a empresa vai ter que reabilitar este trabalhador numa função compatível com as limitações que ele está. No momento ali que veio, por exemplo, desse acidente, ou do trabalho, ou de qualquer natureza. Né? Porque às vezes já vi casos de pessoas, por exemplo, que quebram o braço, e o braço não volta a ter um movimento 100% do que tinha. Tem a função, ele consegue segurar, por exemplo, a caneca, escrever, apertar botão, mas às vezes ele não consegue levantar o braço acima da linha do ombro, um exemplo. Ou ele não consegue, fica um resquício. Uma pessoa que troca óleo de carro não consegue soltar o parafuso lá. Então nós temos que ver ali várias situações. A função deste trabalhador, né? Qual que é a função que ele tinha antes do acidente de trabalho? Qual a limitação que esse acidente gerou? Se ele vai ter como voltar para a função que ele exercia, para o cargo que ele exercia, ou se ele vai ter que ser reabilitado. Então, tem várias coisas que envolve, né? Inclusive, quando está nesse auxílio à doença, que é temporário, como nós estamos falando, às vezes também tem uma sequela. Não tão grave quanto os outros benefícios, mas uma sequela. Às vezes ele tem, do 100% que ele tinha de movimento do braço, ele está com 90%. Perdeu 10%, por exemplo. Né? Então, ele, por exemplo, ele coloca o braço nas costas, mas não até em cima. Ele só coloca até a altura da cintura, por exemplo. Ele não consegue
subir o braço. Ou, como eu falei, movimento aqui acima do ombro ele não consegue. Então, nós teríamos que fazer uma avaliação, né, o perito teria que fazer, né, uma avaliação detalhada e precisa. Por isso que nós temos muito conflito com o perito e o médico do trabalho da empresa. Porque o médico do trabalho da empresa, quando ele vê essas limitações, ele diz, não, você não estará apto a voltar. Porque também tem uma responsabilidade da empresa que, se ela volta o trabalhador, essa incapacidade, essa limitação pode agravar. Uhum. Pode agravar. Se está com esforço repetitivo, depende do movimento que ele faz ali para exercer a função, pode haver um agravamento dessa limitação. Então, é complicado. Na prática... Eu não sei se a gente pode falar isso, mas a verdade é que o INSS não tem dinheiro para pagar todo mundo, então quanto mais altas o médico der, é melhor para o INSS, né? Então acaba às vezes O INSS foi programado para dar alta. Não só nesses tipos de acidentes. Eu fiquei com todo cuidado aqui para não falar, ela já rasgou não o só verbo para logo. esse tipo de acidente, desse tipo de benefício. Para outros tipos de benefício também, sabe? Eu tenho um caso, por exemplo, de pensão por morte, que o marido dela, eu tô pela esposa, o marido dela morreu de Covid na pandemia e até hoje não foi concedido este benefício de pensão por morte. Nós estamos brigando, porque era uma situação de união estável. Então, o INSS fica, não provou união estável, não sei o quê. E aí traz documento, traz testemunha, traz várias situações. E eu não consegui ainda, mas vou conseguir. Porque eles ficam ali protelando, eles ficam inventando situações e desculpas. E, não provou, traz documento, traz não sei o quê, prova não sei o quê. E a gente fica ali naquela luta. Por isso que eles colocam muitos recadinhos. Às vezes você entra no site, tem uma chamada ali dizendo assim, você não precisa de advogado para dar entrada no seu benefício. Não é claro que não. Claro que não, porque você não vai... A gente, como advogado, já tem dificuldade, você que não tem um conhecimento técnico, não vai ter nenhuma chance, que é tudo que eles querem. É tudo que eles querem. Então, procure um advogado, sim, previdenciário, porque pra gente, nós já temos essa dificuldade, vocês que não têm o conhecimento técnico e nem têm o porquê, cada um na sua área... vai ter mais dificuldade. Aliás, não só na área previdenciária, eu acho que em todas as áreas. Eu recomendo às pessoas, olha, teve uma vez um conhecido nosso, lá de Campo Limpo Paulista. Ele sofreu nada a ver com o trabalho, ele sofreu um acidente, ele vinha conduzindo uma moto e colidiu com um ônibus e perdeu o dedão do pé. E aí ele recebeu uma carta para comparecer no escritório da empresa. Eu falei, não lembro o nome dele agora, mas acho que era João. Falei, João, faz o seguinte, vai até o centro da cidade, que a gente morava afastado, procura um advogado e não vai sozinho nessa reunião, leva um advogado com você. Quando chegou lá, a reunião era para ele... assinar a demissão. Não, ele não era funcionário. A empresa de ônibus convocou ele para uma reunião. Era para ele pagar o conserto do ônibus. Entendi. E se ele vai sem advogado? Ele assinaria provavelmente, porque não entende, né? Ele assinaria sem saber o que está assinando. E aí ia entrar numa dívida, que deve ser caro o conserto de um ônibus, e entrar numa dívida gigantesca, iam parcelar isso para ele não sei quantas vezes, ele ficar pagando isso. Até hoje já está pagando. E assim... Mas a gente falou até agora, a gente falou mal do INSS até agora. Não, eu falei do benefício, vai, dá um crédito. Mas quais são as coisas, assim, quais são as possibilidades da pessoa conseguir um afastamento, né, que tipo de doença mais inusitada, assim, que às vezes a pessoa não tem noção de que ela às vezes está trabalhando ali sem precisar, às vezes ela conseguiria um afastamento. Então, existem... a gente fala assim que não existe uma doença específica. O que existe é o quê? A incapacidade. Tá. Independente da doença que você tem, se te gera uma incapacidade, mesmo que não seja total, porque nós temos benefícios de incapacidade parcial. Você pode ter direito a um benefício previdenciário sem saber. Eu vou falar de um benefício, porque aquele negócio de aposentadoria por invalidez, eu acho que o pessoal já conhece, né? Mas nós temos um benefício que não é muito conhecido, que é chamado auxílio-acidente. O auxílio-acidente, ele é um benefício indenizatório. Ele não é um benefício para substituir salário. É tipo um seguro.
O que acontece? A pessoa teve um acidente de trabalho ou de qualquer natureza. Tá. E ela teve essa sua capacidade para o trabalho reduzida. Parcial, tá? Não Tá, total. tá. Parcial. Um exemplo. Vamos supor que o rapaz que você disse que colidiu com o ônibus tenha perdido o pé. Tá? Ele perdeu o pé, ele não está 100% incapacitado para o trabalho. Ele vai conseguir trabalhar. Mas ele teve uma redução Tá. da sua capacidade. Certo? No caso dele, inclusive, eu acredito A não ser que ele trabalhe até... sentado. Não, no caso dele, inclusive, ele é telhadista. Eu acredito que até o dedão vai fazer falta porque Vai. mexe com equilíbrio. Claro. Então, ele teve essa sequela. A sequela, ela é permanente. Ele não vai ter o dedão de volta, nunca mais na vida. Não dá para recuperar essa perda. Mas ela é parcial. Ela não é total. Nós temos esse benefício de auxílio acidente, onde o INSS concede esta indenização. O trabalhador vai receber para a vida toda. A gente fala a vida toda assim, até aposentar, ele Tá. vai receber e ele vai poder continuar trabalhando e recebendo dos dois lugares. Ele vai continuar recebendo lá da empresa que ele presta serviço ou como autônomo, não importa, e vai receber este benefício do INSS concomitantemente. Não está cometendo nenhuma ilegalidade, não está cometendo fraude, o INSS não vai cortar o benefício dele quando pessoas- cair contribuições lá, Porque as porque é um pessoas têm muito medo benefício... disso, né? tem muito medo. Mas esse é um benefício indenizatório. Você sabe que tem uma conhecida nossa, não vou nem falar o nome dela para não ficar bravo, Não fala porque vai pro ar e mas ela tem, agora ele saiu dali, ela tem uma doença degenerativa dos músculos, esqueci o nome agora. é esclerose. Eu não lembro agora. Daqui a pouco eles voltam ali, ela me fala. Mas ela não. E ela ela é afastada, recebe pelo INSS. Ela tem tanto medo de perder esse benefício que nem foto em rede social ela não posta. Teria que ver qual o benefício. Porque se for esse não, também não auxílio, sei, o não sei, acidente, não tem também- problema. Também não sei a fundo, mas ela assim. Mas pra você ver como as pessoas têm medo. Tem. Porque, assim, não tô dizendo que ela vai. Porque é uma senhora super recatada, assim. Sim, não é que ela está fazendo nenhuma... Exatamente. Mas eu digo assim, ela não. Por exemplo, ela vai numa festividade da igreja que ela frequenta. Tá. Ela não posta foto em rede social. Com medo de acharem com que ela medo- tá apta. Exatamente. Produção, qual é o nome da doença daquela vizinha nossa do lado direito ali? Sem falar o nome da vizinha? Sem falar o nome. Amistinia, eu não Amistinia, conheço. Mas é um negócio degenerativo. Não conheço, não. Mas Mas aí é- vai depender da incapacidade. Mas Não, ela, não assim, importa a mas doença. assim, mas sem entrar no mérito mas assim, eu quero dizer do medo que a pessoa tem de perder esse E benefício. sabe o que acontece também? Existem aqueles pentes finos, que é o terror dos segurados do INSS. Porque eles convocam, eu não sei como é o critério que eles usam, mas eles mandam cartas, né, cartinhas na casa das pessoas, convocando para perícia. São os benefícios por incapacidade. E se o perito entender que ela está apta, eu já vi pessoas que recebiam uma aposentadoria por invalidez há 20 anos e o INSS deu alta. Cortou o benefício e falou para a pessoa, você está apta, volta para o trabalho. 20 anos. Chega na empresa, não tem nem mais a função dela lá, já tem outra pessoa, óbvio, porque a empresa não vai Não, e vamos supor que o cara esperar fosse... 20 anos, né? Vamos supor que o cara fosse datilógrafo. Exato, Fazer condutor o de quê? bonde, sei lá. Coisas que não existem mais. E aí a empresa vai ficar com aquele segurado ali, com aquele Vem cá, trabalhador vou te tendo que arrumar ver uma o que função aqui vai ter que arrumar uma função. Você vai ficar na recepção recebendo Então documento. as pessoas que recebem benefício, principalmente os por incapacidade, eles realmente têm um receio mesmo de cortar, até porque nós temos esses pente finos. Quando você tem os requisitos para aposentadoria, tirando a invalidez, dificilmente vão te cortar o benefício, porque você cumpriu os requisitos, né? Você cumpriu a lei, o tempo de contribuição, a idade, o pedágio, a transição, não importa ou a especial. A invalidez não, porque a invalidez foi detectado por também qualquer tipo de acidente que você ficou
totalmente incapaz para o trabalho de forma permanente. Aí não tem como. Mas o INSS às vezes chama para saber se você não se recuperou. Vai saber, né? Vai saber, Pessoa- né? Houve um milagre. Um milagre. Divino, foi lá no- E aí a pessoa foi recuperou na a corrente dos 70 capacidade. pastores. Exato. Recuperou a capacidade laborativa. Então, mesmo esse benefício da aposentadoria por invalidez, eles convocam no pente fino. Tá? A lei diz que eles deveriam convocar essas pessoas de tempos em tempos para uma reanálise, para saber se elas realmente continuam incapacitadas, né, inválidas, vamos colocar assim, que é um benefício por invalidez, mas mudou de nome também na reforma, é benefício por incapacidade temporária, permanente. Isso daí é só pra quem se formou em direito. Mudou a nomenclatura. É que quando Antigamente, vem, pra passar vergonha, é que né? quando vem a carta para os trabalhadores, para o segurado, vem nessa nomenclatura. Tá? Então, é benefício por incapacidade permanente, que é aposentadoria por invalidez. Mudou o nome, mas mudou algumas regras também na reforma, mas assim, é o mesmo benefício. Então, é para quem está totalmente incapacitado para o trabalho. E permanente, não temporário. E aí nós temos essa aposentadoria por invalidez. E eu coloco nessa regra, que não é muito falado, mas eu acho que não deixa de ser um benefício por incapacidade, que é a aposentadoria da pessoa com deficiência. Porque existe ali uma incapacidade temporária não, mas o parcial ou permanente tem uma incapacidade ali nessa pessoa com deficiência. Tem um regramento próprio, mas as pessoas também conseguem se aposentar, né, nessa modalidade da aposentadoria da pessoa com deficiência, e ela precisa contribuir menos tempo, dependendo do grau, porque aí o INSS também vai avaliar se o grau da deficiência ela é leve, moderado ou grave. E aí, dependendo do grau da deficiência, há um limite de contribuição. Então, por exemplo, uma deficiência grave, mulher, 28 anos de contribuição, ela aposentaria com esta aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, nós temos essa outra modalidade, que seria um benefício por incapacidade também. E eu acredito que a maioria das pessoas nem saiba disso, né? Não sabem. Isso é importante Eu das tenho pessoas saberem. clientes que me procuram deficientes, né? Pessoas com deficiência, e elas vêm para aposentar por idade, por tempo de contribuição, elas ouviram talvez falar, mas elas não sabem que existem essa modalidade da aposentadoria da pessoa com deficiência. E é uma aposentadoria muito benéfica, porque é benéfico o cálculo, e às vezes você não precisa daqueles 35 anos de contribuição, você precisa de menos tempo de contribuição, e a pessoa pode continuar trabalhando. Que a invalidez a pessoa não pode continuar trabalhando, porque corta o benefício. Tá? Caiu contribuição lá, corta o benefício. Mas a aposentadoria da pessoa com deficiência, ela pode continuar trabalhando. E, às vezes, a deficiência é de nascença. Às vezes, eu adquiri ao longo da vida. Sofreu um acidente, aconteceu alguma situação, Pessoa que tem uma trabalhou perna, com muito ruído e perdeu a audição. Mas, às vezes, eu nasci com uma pessoa que tem deficiência. uma perna mais curta que a outra. Ou nasceu com deficiência visual. Ou nasceu Tá. com deficiência auditiva. Ou alguma outra situação. E nós temos um outro benefício, que é um benefício assistencial, muita gente confunde, que é o conhecido como LOAS. Esse LOAS, eu ouço muito falar esse nome, Vou mas não falar sei, dele, então, um sei o que é Vou LOAS. falar. Ele é LOAS ou BPC. BPC, Benefício de Prestação Continuada. Ele é um benefício de assistência social, não é um benefício previdenciário. Tá? Mas sai do INSS. Sai do INSS. Coitado do INSS Sai do também, viu? INSS. Tô E ficando com pra dó da quem? Previdência Pra já, quem viu? nunca contribuiu para a Previdência ou contribuiu muito pouco, não tem meios de subsistência e ninguém que possa, Uhum. né, manter esta pessoa. Tem família, ou a família também é muito carente, muito humilde, não tem. E aí temos duas situações desse LOAS. Idosos acima de 65 anos, homem e mulher, a idade é a mesma, e pessoas que têm deficiência. Não importa a idade. Então, sabe onde nós estamos conseguindo muito LOAS hoje? Crianças autistas. Nasceu, foi diagnosticado com autismo,
gera uma incapacidade, Uhum. LOAS. Nunca contribuiu e nem vai. Porque essa criança tem uma incapacidade que vai impedir ela de trabalhar. Entendi. De repente, frequentar até uma escola dita convencional, padrão, vamos colocar assim. Ela vai ter que ir para uma escola especializada, que tem ali psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapias, fonos e todo um tratamento envolvido. As pessoas, essas crianças podem ter direito a LOAS. Mas um dos requisitos é que ela não tenha ninguém que... Mas aí tem que ser baixa renda. Ah, se for baixa renda Tem também. que ser baixa renda. Não precisa ser zero. Não, baixa renda. Entendi. Tem que fazer o cadastro lá na assistência social, no CRAS, que a gente chama, Tá. que é o Centro de Referência da Assistência Social da cidade que você mora. Comprovou que é baixa renda? Porque às vezes o pai é um metalúrgico, ganhando ali 1.500, 1.600 reais por mês, pagando um aluguel, por exemplo. Você deu exemplo, a doutora deu exemplo de autismo, mas, por exemplo, se for uma pessoa que desenvolveu esquizofrenia, também se encaixa. Sim, se ela for baixa renda, sim. Esse benefício, como é de assistência social, ela é muito próximo ao Bolsa Família. Tá. Só que é o valor de um salário mínimo que o INSS paga, tá? Então, tem que ser baixa renda. Então, ela é uma assistência social. O valor de um salário mínimo, todos os meses, mas não tem 13º no final do ano e não vira pensão por morte. Tá. A pessoa faleceu, acaba ali o benefício. Então, é idoso acima de 65 anos e pessoas que têm deficiência. Morador de rua, que de repente tem uma deficiência, Uhum. ou tem a idade de 65 anos. Ele é baixa renda. Esse morador de rua teria direito ao LOAS. Renda zero, na verdade, né? Mas ele tem que se enquadrar. Ou ser uma pessoa com deficiência, de qualquer idade, ou ser idoso acima de 65. Já consegue o LOAS. Consegue o LOAS. E aí tem um salário mínimo, que de repente consegue alugar aí um quartinho e consegue comprar alimentos no mercado, né? Sai dessa situação de rua. É um benefício para melhorar a situação dessa situação de rua. E como eu falei, nós conseguíamos muito LOAS. Teve um surto, uma época, de bebês anencéfalos. Lembro. Lembra? Tem bebês que não faleceram assim que nasceram, que sobreviveram. LOAS. São bebês totalmente incapacitados. Baixa renda, claro. Uhum. A família tem que ser... LOAS tem que ser baixa renda. Então, nós conseguimos LOAS para essas mães, né? Para essas famílias que tiveram esses bebês anencéfalos, né? Então, microencefalia, ou pessoas... eu tenho um conhecido meu que ele nasceu com 5 meses. O médico deu dias de vida. Hoje ele tem 24 anos. Um sobrevivente. Só que como ele nasceu muito prematuro, com 5 meses, ele não anda, ele não tem coordenação motora, as mãos são... Ele recebe LOAS desde que ele nasceu. Porque a família é baixa renda e toda uma situação. Até hoje, com 24 anos, ele recebe LOAS. Entendeu? Porque enquanto persistir a deficiência, vai permanecer este benefício. Que eu vou colocar na deficiência aqui, né, que entraria nos benefícios por incapacidade, porque além do idoso, também é um benefício para as pessoas com deficiência, que nunca contribuíram, ou que não contribuíram há muito tempo, aí por conta da incapacidade, não conseguiram mais pagar. E na família também é muito carente, muito humilde, é baixa renda. Eu teve um caso de um outro cliente meu que ele sofreu um acidente de carro, menino novo, acho que uns 21 anos, 22 anos, super jovem. Ele sofreu um acidente de carro e ficou paraplégico, ele perdeu os movimentos das pernas. Então ele tinha uma dificuldade para trabalhar, família muito carente, conseguimos LOAS para ele. Conseguimos o LOAS para ele. Então tem toda uma situação que nós podemos aí ver também nessas pessoas com deficiência. Porque nós podemos ter, inclusive, pessoas que sofreram um acidente de trabalho muito lá atrás e que não correram atrás do benefício ou não sabiam que tinham direito ao benefício e, de repente, se enquadram no LOAS hoje. Que tem essa sequela, né? Que tem essa deficiência. Né? Então, pode gerar isso daí também, esse benefício, né? O direito a este benefício. O LOAS pode salvar a vida de muita gente aí, então, né, que tá nessa... E você sabe que tem gente que nunca ouviu falar do LOAS. Eu já tinha ouvido falar, mas, por exemplo, eu não me recordo de ter ouvido falar na faculdade.
Você teve previdenciário na faculdade? Sim, mas eu fui um péssimo aluno de Não foi previdenciário. péssimo, não gostou da área, né? Nossa, Tem área que a gente se identifica e tem área que a gente não se identifica, e é normal. Todo estudante, Mas eu não me lembro de a professora ter falado... muita gente desconhece o LOAS. Inclusive moradores de rua que teriam direito, né? Porque nós vemos na rua muitos, né? A gente fala, hoje é situação de rua, né? Não é morador de rua, mas muitas pessoas em situação de rua, tá um mimimi, não pode falar mais nada. como fala? De muleta, de cadeira de rodas, que de repente teria direito a um LOAS. Que provavelmente é baixa renda, óbvio, baixa renda ali. Ah, não, ali... Não tem nem o que questionar. Não tem nem... Não tem nem o que questionar. Tanto que quando você vai fazer a solicitação do INSS, ele pergunta se você está em situação de rua. Porque a assistência social vai até a residência da pessoa olhar, analisar se é baixa renda, a situação, moradia. Então, se você está em situação de rua, você tem que dar um endereço para a assistente social ir lá. Porque, às vezes, a pessoa que está em situação de rua, hoje ela está na sua rua aqui, amanhã ela está na rua de trás, amanhã ela está no bairro Y. Elas rodam muito, né? Elas não têm uma coisa fixa, um lugar fixo. Porque às vezes ela vai também para um albergue, não tem vaga nesse, ela vai para um outro albergue, e elas vão andando. Então, o INSS, quando você vai fazer a solicitação, eles perguntam se você está em situação de rua. Tá. É um benefício. Mas, assim, situações mais próximas, sei lá, da nossa realidade aqui, às vezes... Uma coisa que a pessoa não tem ideia que isso possa gerar receber um benefício Então, do nós INSS. temos uma tabela que é uma tabela usada para isenção de imposto de renda. Tá. Não sei se você já ouviu falar, conhece. Mas já ouviu falar. Sim. Tem algumas doenças lá que, quando bate no INSS, eles analisam com mais cuidado, porque geralmente... Já tem ali a isenção do imposto de renda, então provavelmente tem uma incapacidade. Então, assim, eu não vou lembrar da tabela inteira, mas eu lembro de algumas situações. Um exemplo, lúpus, mas tem que ter incapacidade, tá? Depende de como tá o teu estágio do lúpus, porque o lúpus é uma doença degenerativa também. Tá. Esclerose múltipla, AIDS, né? HIV, AIDS. Mas aí também depende do... Tudo tem que ter incapacidade, tá? Por isso que eu falo que não tem uma doença específica. Tem que ter a incapacidade. Câncer. Tudo vai depender. Então, hanseníase, que antigamente... Não adianta a gente ficar falando de nome de doença falando nome de aqui, doença. Porque o que vai definir se a pessoa vai ter direito a um benefício do INSS ou não é se ela consegue trabalhar ou não. Exato. Porque pode ser que eu tenha uma doença que nem está na lista, mas me gera uma incapacidade. Entendi. Me gera uma incapacidade, né? Porque lá, por exemplo, tem lá alienação mental. Esquizofrenia seria uma alienação mental? Depende do grau. Depende do grau, depende de como que tá, se a pessoa tá no surto, como é que ela fica no surto. Se tem um tratamento, ela tá fazendo direitinho, então ela tá controlada. Então, tudo vai depender. Autismo seria uma alienação mental? Qual o grau de autismo? Porque nós temos muitos espectros. Nossa, eu conheço pessoas autistas que trabalham, que têm mestrado, que têm doutorado, porque o espectro é mais leve. Então, a gente tem que fazer uma análise. Qual é o espectro? Qual é a incapacidade que isso gera nessa pessoa? Claro que a incapacidade será permanente, porque quem tem esse tipo de situação vai ter para a vida. Mas tem um tratamento, se ela for acompanhada, ela consegue trabalhar numa... sei lá, de repente num emprego X, talvez não todas as situações, muito barulho, talvez, que autistas eles têm um problema com barulho, né? Eles ficam muito perturbados com muito barulho. Então, se for uma metalúrgica, talvez eles não consigam. Mas se eu colocar ele no escritório, diferente com o computador, para ele fazer planilha, para ele fazer cálculo, será que ele não se adaptaria? Então, a gente teria que analisar o caso a caso. Então, não tem uma doença específica. Gerou uma incapacidade temporária, permanente, parcial, total, ensejaria ali algum tipo de benefício por incapacidade. Então, a pessoa que estiver ouvindo a gente agora, se ela tem algum tipo de incapacidade, seja pelo motivo que for, vale a pena procurar um advogado para ver se... Eu aconselho procurar o advogado, que aí o advogado também vai fazer uma análise da situação, da documentação, dos exames, dos laudos médicos, e aí se ele entender, né, que caberia, aí ingressaríamos mesmo com um processo, né, administrativo ou judicial, vai depender de essa caso. é a minha próxima pergunta. Via administrativa, será Então, que resolve? Alguns casos, sim.
Mas a gente precisa dar a entrada no INSS primeiro. Eu não posso ir diretamente. Primeiro tem que ter a recusa, senão não Exato. tem o... Eu não preciso esgotar a via administrativa, mas eu preciso ter a recusa do INSS. E agora tá muito fácil a recusa do INSS, porque agora eles botaram o robô. Eles recusam tudo. Não, agora é um robô que analisa o primeiro pedido. Então, assim, eu tô tendo recusas com meia hora. Pronto. Eu olha dou que fácil. entrada, meia hora o robozinho me dá a recusa, manda um e-mail pra mim, ó, seu benefício foi indeferido. Pronto. Pronto. Já é o motivo para eu entrar judicial. Não preciso de mais nada. Pego o indeferimento, mostro pro juiz, ó, deu entrada, indeferiu, tem direito, mostro lei, mostro... Pronto. Acabou. Acabou, Entendeu? não, aí começa a briga, Não, né? aí começa a briga, mas assim, acabou aquela pendência, né? Aquele primeiro passo Aquele ali já primeiro foi. passo, porque a grande maioria, os juízes vão pedir, a gente chama, né, o prévio requerimento administrativo. Eu tenho que mostrar para o INSS, ele não pode ser pego de surpresa no judiciário. Eu tenho que dizer, olha, eu estou querendo este benefício. Estou dando entrada aqui. Ah, você negou? Estou no judiciário. Não, ele já tinha conhecimento. Aí eu mando tudo para o juiz, que eu dei entrada, a negativa, os documentos que foi anexados, tudo. Existe possibilidade de tutela antecipada no INSS? Existe. Administrativo, não. Judicial. Administrativo não existe nada, Não. né? Existe e já consegui. Eu consegui, inclusive, quando tinha aquela história de desaposentação. Não, isso eu não ouvi falar. É que vai sair do nosso tema. Não, vamos embora. O podcast é pra isso. A desaposentação não existe mais, tá? O STF já acabou com a nossa brincadeira aqui. O Brasil existe coisas que não existem. É assim, Assim, desaposentação. a desaposentação não existe lei mesmo. Foi aqui, foi Nem a uma, palavra. foi não- uma tese criada por advogados que funciona assim. Eu me aposentei por idade, por tempo, e continuei trabalhando. E se Tá. eu continuei trabalhando, eu contribuí para a Previdência, mesmo aposentado. E essa contribuição fica para quem? Fica para o sistema. Uhum. Então, criaram uma tese, não foi eu que criei, mas criaram uma tese assim. Eu me aposentei em 98, Tá. tá? E continuei trabalhando até hoje. Eu não posso pegar esse período que eu paguei depois da minha aposentadoria e fazer uma revisão do meu valor de benefício? Aí veio a desaposentação. Olha, já que eu paguei e o INSS é a regra da contrapartida, o que é a contrapartida? Eu pago para receber. Tá. Eu estou pagando, então eu quero receber. Então a gente pedia para recalcular o valor da aposentadoria que ele recebia, incluindo esse período que ele contribuiu pós-aposentadoria. E eu consegui muitas tutelas em desaposentação quando o Supremo ainda não tinha decidido. Uhum. Porque demorou para o Supremo decidir. Tá na mesma novela da revisão da vida toda? E do Fundo de Garantia, da revisão do Fundo de Garantia, tá nessa novela, ficou anos parado. E tinha juízes que entendiam que sim e tacava a tutela, porque a gente pedia para todo mundo, e tacava a tutela, e tacava a tutela, e tacava. Quando foi para votação, o STF decidiu que não pode, porque não está legislado, não tem lei que autorize. A lei só diz o seguinte: quando eu me aposentar, se eu continuar trabalhando, eu pago. Continuo exercendo atividade remunerada, eu pago. E isso fica para o sistema, porque é um sistema solidário, todo mundo paga para todo mundo receber. E aí acabou com a nossa brincadeira. E aí, algumas tutelas que eu tinha conseguido, o INSS tentou caçar, não conseguiu. Os meus clientes estão desaposentados. Mas não foram todos, a maioria arquivou o processo. Foi poucos que eu consegui. Poucos, mas teve essa história. Então, nós conseguimos tutela também, benefício por incapacidade, sim. Às vezes a pessoa está operada. Eu já vi a INSS negar benefício para pessoas que estão internadas, operadas e em UTIs. Tem uns absurdos. E aí nós ingressamos com o judiciário, né, com a ação judicial, e o juiz concede tutela, consegue toda essa situação. Nem que casse lá na frente, mas pelo menos nesse período que ele está aí incapacitado, o INSS vai ter que pagar o benefício. Mas é isso. Mais alguma consideração? Eu quero agradecer o convite, foi um prazer, uma honra estar aqui no Faladoria, junto com você e toda a sua produção. Agradeço o convite, fico à disposição
não sei se ficou claro, se ficou alguma situação que não foi entendida, se você quiser perguntar. A gente lá no começo da conversa eu ia falar, depois acabei a gente Esquecendo. desenvolveu no assunto e esqueci. Porque eu acho que muitas pessoas não sabem disso. Mas se a pessoa sofreu um acidente indo para o trabalho ou voltando do trabalho, também é acidente de trabalho. Também, Né? que a gente... O ônibus bateu. Que na Justiça do Trabalho é conhecido como acidente de trajeto. Itinere. E que itinere fica muito de trajeto, que é mais fácil de entender. Porque o período que você leva da tua casa até o trabalho e do trabalho até a tua casa, se você sofrer um acidente nesse percurso, é considerado acidente de trabalho. Então a pessoa pode, dependendo se esse acidente gerou alguma coisa, pode eventualmente ter algum tipo de indenização por parte da empresa ou um Pode. benefício do INSS conforme a Pode. situação. E lá no INSS, quando cai a modalidade acidentária, é muito mais. O benefício é muito mais benéfico em termos financeiros e em termos de requisitos do que um benefício dito previdenciário, que é um benefício vindo de um acidente de qualquer natureza. Agora, no home office, a pessoa levantou para ir trabalhar, às vezes o computador já está ali perto da cama, mas ela bateu o dedinho no criado mudo. É um acidente de trabalho ou não? Aí nós temos controvérsias, porque a jurisprudência está dividida ainda, a legislação não fala nada, e a jurisprudência está dividida, mas dependendo da situação, eu entendo, porque que nem um exemplo, tá em home office, aí o filho deixou o skate no corredor, aí ele acordou para ir trabalhar, meio com sono, sai do quarto para poder ir para o lugar que ele usa de escritório, sei lá, um outro quarto, a sala, e não viu o skate, pisou em cima, escorregou e caiu de costas e, de repente, sofreu uma fratura. É acidente de trabalho, porque está em home office? É acidente de trajeto? Porque ele estava indo para o local de trabalho? Então, assim, teria que fechar uma ideia ali para ser realmente caracterizado como acidente de trabalho. Porque se o ela home office é muito se recente ela ainda, estivesse né? trabalhando presencial, Seria. seria um acidente de trabalho? Se ele, por exemplo, escorregasse no skate e cair... Em casa. Não, eu tô falando no trabalho. Se fosse no trabalho, seria. A modalidade é presencial. O cara não saiu de casa ainda para trabalhar e caiu, escorregou no skate e caiu. Não é um acidente de trabalho porque ele não saiu para trabalhar Não ainda. saiu para trabalhar. Mas o trabalho dele é em casa. Agora o trabalho dele é em casa. E aí, o que faremos? E aí? Como ainda é muito recente e não tem legislação a respeito desse tipo de acidente. Então, vai no entendimento do juiz. Alguns juízes vão entender que seria equiparado ao acidente de trabalho. Alguns juízes vão dizer que não. A gente vai ter que esperar para ver o que aí, a justiça... aí nós vamos ingressar com um processo realmente e ver o que o juiz vai decidir, recorrer para ver o tribunal e... vai chegar uma hora que vai se consolidar. Mas vai ter, exato, vai chegar uma hora que isso vai se consolidar. Isso vai ter aí de repente fazer aí uma OJ, uma súmula, alguma situação para realmente poder gerar um parâmetro ali. Agora uma outra coisa que eu lembrei. Trabalho quando é um pouco home office, um pouco na empresa. Híbrido. A empresa pode não pagar o vale transporte e o vale alimentação no dia que um funcionário está em casa? Eu entendo que não, porque é trabalho. É trabalho. Tem que pagar. Tem que pagar. Porque não está trabalhando? Não importa o local. Vale transporte, eu não saí do meu local de trabalho. Ok, mas e o vale alimentação? Porque eu estou em casa... É exatamente isso que eu ia falar. O vale transporte eu acho que... mas vale alimentação só porque eu estou em casa, eu não vou... Não vou comer? Eu vou comer, não vou comer. Porque às vezes até para facilitar, eu usaria o vale alimentação para pedir um iFood. E aí ser mais rápido. iFood, se quiser me patrocinar... eu não vou falar porque tem outros aplicativos, mas assim, para pedir um delivery. Tá. Porque senão você tem que parar de trabalhar para ir cozinhar quando você tá em casa, né? Não dá tempo, Não, é corrido. Vai cozinhar alguma coisa lá para poder comer no seu almoço e voltar. Então, às vezes, para facilitar, até assim, um pouquinho antes da hora do seu almoço, você já pede o delivery. Fiz muito isso já.
Aí quando chegar, já tá no seu horário, você almoça tranquilamente, depois volta. Então eu entendo que o vale alimentação, eu não teria por que suprimir. É. Vale transporte, acho que é É, discutível. mas na prática tem empresa que tá tirando, sei. inclusive, o vale Mas vai alimentação. comer, não vai comer? E vai ter que se alimentar, vai parar para o intervalo. Porque, inclusive, tem empresas que, quando fornecem o computador para esse trabalhador trabalhar em casa, Tá. eles põem trava no horário do almoço para o trabalhador não trabalhar no horário do almoço para depois não gerar. Ah, suprimiu o intervalo. E eles põem trava depois do horário de trabalho para esse trabalhador não poder fazer extra. Então, um exemplo. Vamos colocar que ele trabalha das 8 às 18 com intervalo lá de 1 hora de almoço. Deu mais, é da 8 às 17. Com 1 hora de intervalo pro almoço. Dependendo da categoria, tem acordo coletivo, mas... É, tudo bem. Mas o padrão, vamos Tá. colocar um padrão. Tá. O computador só destrava às 8 da manhã. Ele não pode Você não começar... consegue logar antes. Vai, 15 para as 8. Para dar tempo de você ligar o computador e tudo mais, que leva um tempinho. Logou, para você não ter como falar, não, mas eu entrava às 6. Olha lá no computador, eu começava a trabalhar às 6 da manhã. Então tem trava, né? Aí ele tem a trava do almoço, para que esse trabalhador pare, faça o horário de almoço, para depois, quando for para a justiça, se gerar um processo, ele dizer, não, eu tenho todo aqui o histórico do computador. Ele logou 8, parou meio-dia, logou às 13, parou às 17. Então, se a empresa tem esse controle e sabe que esse trabalhador vai ter um intervalo para o almoço, eu acredito que teria que ter também o vale alimentação integral, o mês todo. Sabe o que me incomoda muito nessas relações de trabalho? Porque o funcionário, a gente fala funcionário, a forma mais correta de falar é empregado, né? É. Mas A CLT traz como empregado, mas né? Mas Mas tem gente que fala colaborador, tem várias nomenclaturas hoje. Colaborador já é mimimi. É, uma pessoa coloca, né? Eu sei, Nosso já é colaborador. Mas a CLT traz empregado. É que a gente tem o costume de falar funcionário. Um empregado, ele diante dessa situação, ele não vai entrar com uma ação trabalhista estando o contrato Não. de trabalho dele em curso. Então, jamais o cara vai fazer isso daí, porque ele sabe que ele vai A acabar não perdendo o ser que emprego. o acidente seja Não, muito grave. Eu falando do caso do... Do Vale? do Não, vai. não vai. Então ele tem que esperar terminar, ele tem que esperar ser demitido ou pedir demissão para poder entrar com uma reclamação trabalhista e discutir isso na Sim. justiça. É porque se entrar, ele vai ser demitido, né? A empresa vai demiti-lo. Se ele entrar com processo, ainda com um contrato de trabalho em curso. Então, realmente, ele aguarda. E às vezes tem até período prescrito, porque se ele ficar muito tempo Exatamente. nessa situação, Que é vantagem para a empresa, quer dizer, o dá trabalhador... período prescrito. É, mas a legislação é O assim. trabalhador só se ferra, né? É. E agora, entrar com a reclamação trabalhista contra a empresa, dá justa causa? Não tá lá no 482. Mas não perdeu a relação de confiança? Vai de entendimento, mas eu entendo que não, porque é um direito do deveria, né? trabalhador. Porque Não deveria, né? a Constituição não é a lei maior? Sim, Ela não garante meu direito de ação, sim. o meu acesso ao judiciário, Mas é que eu só tô e fazendo os essas direitos provocações. sociais, e os direitos da dignidade da pessoa humana e toda aquela situação. Eu entendo que não, mas eu acho que vai ter juiz que pode Não, entender que houve um... Eu tô fazendo essas provocações porque, assim, a relação de trabalho é muito complicada. Você, ao mesmo tempo que você tem os seus direitos garantidos pela CLT e tudo mais, você fala, mas eu vou entrar com... É que tem muitos desdobramentos. Meu emprego em curso, eu recebendo meu salário todo final de mês aqui, eu preciso disso aqui, eu não tenho outra renda, eu vou processar o meu A não ser que patrão? você ache alguma situação para rescisão indireta. Que aí você sai do 482 para dar... Mas mesmo assim, ajustar né? Às vezes a a pessoa causa. não quer a rescisão indireta porque ela não tem outra fonte de renda. Mas se você entrar em curso, de repente dar o ajusta causa, é pior do que a rescisão indireta. Sim. A rescisão indireta sim. você tem mais direitos garantidos. Se forem Não, considerado... nesse faz mais sentido. Se for considerado a rescisão indireta no judiciário... Se tiver que entrar, é melhor que tenha algum... Acha alguma situação que ensejaria uma rescisão indireta, um atraso de salário, não depositou fundo, sei lá, não depositou INSS, acha alguma situação para dar motivo para rescisão indireta,
e comunique em telegrama ou Exceção qualquer coisa indireta assim. só para as pessoas entenderem. Pode explicar. Rescisão indireta. Eu explicar quem sou eu para explicar. É assim, ó. Quando o empregado não cumpre com os deveres dele, a empresa não pode demiti-lo, e às vezes demiti-lo até por justa causa. Sim. Quando a empresa também não cumpre os deveres dela, vamos colocar assim, o trabalhador pode demitir a empresa porque ela não está cumprindo com os deveres, que a gente chama mais bonito, a legislação traz assim, a lei traz assim, rescisão indireta. O que é? Você está pedindo a Você quebra tá do seu demitindo o patrão. Está demitindo o patrão. Você está Você pedindo não a me pagou meu quebra do seu salário? contrato de trabalho, mas como se a empresa tivesse te demitido porque ela não cumpriu com as obrigações dela. Não depositou fundo de garantia, não está pagando INSS, atrasou o meu salário, não pagou minhas férias, não pagou o vale, alimentação. Alguma situação que era uma obrigação dela e ela não cumpriu. Não está cumprindo. Claro que nós temos que ver se isso não está em acordo coletivo, numa situação... Sempre procure um advogado. Nunca faça nada sozinho. Exatamente. Não faça isso de livre, espontânea vontade, assim, porque nós temos que analisar alguns fatores. Porque pode ser um tiro no pé. Pode ser um tiro no pé. Então, temos que analisar se não está negociado, se não é uma situação temporária da empresa que está passando por uma dificuldade e o sindicato autorizou algumas situações. Então, nós temos que analisar o caso a caso. Mas a rescisão indireta, para entender, assim, seria como se você demitisse a empresa porque ela não está cumprindo com os deveres, com as obrigações que ela deveria cumprir. Só que quando você for receber as verbas, é como se ela tivesse te demitido. Tá. Então, é mais vantajoso do que eu pedir a demissão ou por eu ser demitido por justa causa. Que eu perco direitos ali, né? Eu perco muitos direitos ali. Então, uma rescisão indireta. Aí, se tiver um motivo, aconselharia essa modalidade de processo nestes casos que você está citando aí. Para não dar a demissão por justa causa do 482. Decisão por justa causa hoje em dia é quase que não existe mais, né? Eu tô com... Eu defendo uma empresa, que eu não vou citar nomes também e tal, que ela tá com alguns processinhos aí e as pessoas estão entrando com rescisão indireta. E eu tô convertendo em demissão. Teve algumas por justa causa e tem um pedido de demissão. Não teve nada de grave que o empregado, né, cometeu, o funcionário cometeu, então a gente tenta por demissão. Não, foi um pedido de demissão, não é uma rescisão indireta. Mas teve alguns casos que houve algum ato mais gravoso por parte do empregado e eu estou tentando converter em demissão por justa causa. Porque a gente pode até, se não houver a orientação correta da rescisão, gerar um abandono de emprego. Por isso que tem que procurar um advogado, como está sendo dito aqui. Para que seja feito tudo da maneira correta, para que não ocorra outras situações danosas. Sem advogado não se faz justiça. OAB. Na Constituição está dizendo que o advogado é essencial, né? É indispensável. Indispensável. O advogado é indispensável. Então, é mesmo, não está lá à toa, está na Constituição, tá? A gente não está inventando aqui, não. Não, eu sempre aconselho as pessoas Não, tem que procurar para ter orientação correta, porque senão as pessoas entram do jeito que elas acham e, de repente, elas se prejudicam porque não tiveram uma orientação adequada do advogado. Né? Então, para ter uma coisa certinha, para não ter o problema de você entrar com a rescisão indireta e tomar uma justa causa... Não sei se a gente deveria falar isso também, mas procurar saber quem é o advogado que você está contratando também, né? Se tiver uma indicação, ou se tiver alguém que você Porque conheça... não adianta descer do trem na Barra Funda e entrar no primeiro sem querer falar mal de nenhum colega, né? Mas assim, procure tem que tomar saber, cuidado, né? Sim. Procure tem que ter um pouco mais de critério, né? De escolha. Porque às vezes não é... Às vezes, todo ser humano é sujeito a errar. Claro. Qualquer ser humano. Então, se você vai escolher alguém para te representar na justiça, que seja alguém que Lembrando venha também, indicado. né, que processo é risco.
Não existe processo causa-ganha. Não existe isso. Por quê? Quem conseguir comprovar, provar e convencer o juiz do que está dizendo é verdade, leva. Então, o processo já é um risco. Então, claro que você escolhendo um profissional habilitado, competente, facilita, né? Ajuda, né? Aumenta as chances de ganho. E um critério importante, na minha opinião, para se eleger um profissional é exatamente o profissional que dê essa orientação. Falar, olha, eu estou vendo aqui, você tem direito por esse e esse motivo. Mas quem vai decidir não sou eu, é o juiz. Claro. E pode ser que a outra parte prove X e Y e você não ganhe nada. Exato, é risco. A gente tem que falar sempre que é risco. Eu sempre deixo muito claro, o processo é risco. Então, assim, temos chances de ganhar? Temos chances de ganhar. Vamos? Não sei. Aí vai depender de muitas situações. Documentos, do que a testemunha vai dizer lá na hora da audiência, do entendimento do juiz, provas que que a empresa vai trazer. A audiência pode fazer A audiência pode acabar com o processo. Testemunha pode... Eu já vi reclamante acabar com o próprio processo. Lembrei de um caso bom. Cara, corretor de imóveis pedindo reconhecimento de vínculo com a imobiliária e porque a imobiliária era uma house, que a gente fala da construtora, né? Tá. Que vende os imóveis da construtora. E levou uma testemunha. Testemunha, antes de sentar, o advogado, amizade íntima. Tá. A testemunha sentou, o juiz perguntou, acho que era uma juíza, se não me engano, o senhor é amigo do reclamante? Há mais de 20 anos. Ai, acabou. Não, o senhor não entendeu a pergunta, eu quero saber se o senhor é amigo dele. Sim, eu sou amigo. Amigo há mais de Inclusive, 20 sou anos. padrinho da filha dele. Você frequenta a casa dele? Frequento a casa dele, amor, somos amigos. Ah, então tá bom, então o senhor pode sentar ali só pra assinar a ata. Não Bom. pode ouvir como informante, excelência. Esse aí acho que nem como não lembro, mas assim. Ah, mas eu pediria. Não, eu não lembro, tenta, não né? lembro, não lembro. Pode, mas eu sei que não, assim, acabou. Acabou. Então, talvez mal orientado para dizer, olha, não traga amigo, não pode ser parente. Às vezes nem era amigo, né, gente? Eu não sei, porque eu não sei da... Ah, não, mas para ele falar assim, acho que Então, devia porque ser. às vezes trabalhou junto. Não, mas é na casa. É. O juiz pergunta, você sabe onde ele mora? Você já foi na casa Eu dele? vi um juiz uma vez. Às vezes o juiz pergunta eu isso. já vi um juiz uma vez, tem juiz que é muito safo. O juiz chegou e falou assim: o senhor torce pra qual time? Ah, Corinthians. Ah, bacana. E o reclamante? Corinthians também. Vocês já foram no estádio junto? Já. Deu amizade íntima por causa disso? Isso eu não daria amizade íntima, Não, na mas- minha visão. Assim, mas o juiz foi muito sábio. Eu tô resumindo muito a história. É que o juiz, às vezes, tem juiz que é mais... Assim, já, né? Ele vem na brincadeira, ele tenta Exatamente. descontrair pra pegar. Né? Pra pegar a testemunha. Porque eles entram tensos. Aí o juiz tenta descontrair, e aí é que ele pega realmente se há um impedimento ali de testemunho, porque é uma amizade íntima, ou é um grau de parentesco. Estádio eu não acho que daria assim, não. Mas ir na casa não tem como, né? Você só traz na sua casa quem é Amigo, né? amigo, gente de confiança. Então, mas eles perguntam, sim. Eles perguntam. Você já foi na festa do aniversário da filha? Sabe quantos filhos tem e tal? E alguns falam, não, eu sou padrinho da filha dele. Aí não dá, né? Doutora, quer deixar um contato para quem quiser te contratar? Posso deixar. Quiser pôr o patrão no pau? Olha, eu vou deixar o meu celular, tá? Do escritório. É 11, nós estamos em São Paulo. 982695254. E tem minhas redes sociais, Simone.Bramante. O meu nome, Simone Bramante, no Facebook. No Instagram tem o ponto. Eu falo muito de previdência lá. Tem muitas dicas de Sim. direito previdenciário. Mas eu atuo no trabalhista também. Quem quiser aposentar também, Pode. entrar em Benefícios contato. por incapacidade, aposentadorias, pensão por morte, LOAS, né? Aposentadoria do rural, do professor, do servidor público, porque eu também faço aposentadoria de servidor público.
Então, se algum servidor público precisar da aposentadoria no regime, a gente chama regime próprio, né? Tá. Que o INSS é regime geral. No regime próprio eu também faço. Planejamento previdenciário. Eu não sei quando eu vou me aposentar, continuo pagando com quanto que eu pago. Faço todo esse planejamento para data futura, para saber quanto você pagaria para ter um exemplo. Eu quero me aposentar ganhando R$4.000. Quanto que eu preciso contribuir, em qual modalidade, quando que eu vou conseguir esta aposentadoria? É um planejamento previdenciário. Eu também trabalho com esse tipo de trabalho, tá? Esse tipo de serviço. Então, mesmo que você não tenha os requisitos ainda, mas já planejando o futuro para você fazer tudo certinho para aposentar, Pra por exemplo, com tomar a susto renda. lá na frente, Não né? tomar susto com lá na frente. É uma coisa que aposentar o com a brasileiro renda. não faz, né? Não. Na grande maioria. O brasileiro não é muito de planejar, infelizmente, né? Eu não sei qual foi a última vez que eu recolhi INSS, viu? Não posso falar Eu nada, aconselho a começar, voltar a recolher. Porque a gente tem que entender, só para finalizar, que o INSS não é só aposentadoria. É um auxílio-doença que eu disse aqui hoje. É uma pensão por morte. Para as mulheres que pretendem ter filhos, né? É um salário maternidade. Eu contribuo há muito tempo e quando o meu filho tem 18 anos hoje, e quando meu filho nasceu, eu recebi salário maternidade, porque eu já pagava INSS, mesmo sendo autônoma. Então, não é, a gente tem que parar de pensar só em aposentadoria no INSS. Nós temos outros tipos de benefício também, mas a gente só consegue se contribuir. INSS é que nem plano médico. Pagou, usa. Não pagou, não tem direito. Não tem direito. Não tem direito. Então, tem que estar inserido no sistema. E tem alguns benefícios que têm carência. O que é carência? Um período mínimo que eu preciso de contribuição para ter direito a este benefício. Eu não tenho direito ao benefício. Então, quanto antes começar a pagar, melhor. Quanto antes começar a pagar, melhor. Melhor. E aí também você vai pagando para uma aposentadoria futura. Uma aposentadoria futura. Né? Para um dia você ter uma renda ali do INSS, poder ou parar de trabalhar definitivamente ou Tem uma conseguir ajuda. tirar um pouquinho o pé do acelerador, não trabalhar tanto, porque você tem um dinheirinho ali garantido da aposentadoria. Tá certo. Tá bom? Gente, essa foi a doutora Simone Bramante, advogada de Direito Trabalhista e Previdenciário. Se você gostou aqui da nossa conversa, peço mais uma vez que se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dá um like no vídeo aí pra gente poder crescer esse canal e as pessoas cada vez mais ficarem sabendo da nossa faladoria. Doutora, obrigado, viu? Obrigada, eu que agradeço. Até Muito mais. obrigada, até mais. UCU View for Log 2 Radio. Habeas Verbum.